Começou a gravar? Pá, gravando, 3, 2, 1. Bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Ricardo de Azevedo Júnior. Hoje eu vou apresentar um trabalho feito pelo Lucas Hartwig, eu e o Vitor César. Vamos passar aqui. Então tá bom. Introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre trauma torácico, que é um evento de extrema importância para a saúde pública. Por quê? A maioria dos casos de urgência e emergência no país, e complicações de traumas envolvendo acidentes, acontecem, um relato com frequência, traumas na região do tórax, que é onde tem mais massa corporal, então onde geralmente acontece mais ocasiões de lesões, né? Os objetivos, a gente fez uma revisão de literatura sobre o tema trauma torácico e a gente tentou pegar um pouco seus principais pontos para os exames de imagem, né? Então, a metodologia. A gente pesquisou em plataformas PubMed, Cielo, com palavras-chave como chess e trauma, e a gente selecionou principalmente artigos em português, do tipo gratuito, com revisões e revisões sistêmicas, né? Do período de 2000 a 2021. A gente encontrou basicamente 7 artigos que a gente achou com um material de boa qualidade, com referências, né, importantes de livros e tudo mais, e foram utilizados certos livros também. Pode passar. Então, o trauma torácico, né? Por que é de importante saúde pública? Principalmente porque um dos maiores casos de mortalidade no mundo em si são acidentes automobilísticos, e acidentes automobilísticos, por envolverem uma força de impacto muito grande, geralmente, proporcionando o corpo para frente, seja para frente, para o lado, geralmente causam essa lesão, né? É uma lesão que causa diversas complicações, porque a gente sabe que dentro da cavidade do tórax não tem só um órgão, a maioria dos órgãos vitais estão ali. Fisiologicamente falando, evolutivamente falando, a gente sabe que a cavidade ela foi preparada para proteger esses órgãos, e por esses fatos requerem do médico um cuidado maior, né? Deixa eu passar. Então, métodos de imagem. A gente vai usar primeiro a radiografia, porque, primeiramente, é a mais acessível, quase todo lugar tem, é de rápido acesso, né? Chega aquele trauma, você consegue fazer aquilo rápido, e, com base nela, você consegue já identificar gravidades e complicações que necessitam de uma interferência do médico mais rapidamente, né? A tomografia computadorizada, ela, principalmente a helicoidal, é muito boa para avaliar materiais que não são radiopacos, né? Então, situações onde a gente não consegue ver lesões na raio-x, a tomografia computadorizada vai dar uma ênfase mais forte, vai dar uma investigação mais completa. Ela geralmente é realizada um pouquinho depois do trauma em si, ou então ocorre depois de uma como é que eu posso dizer? Que estabiliza o paciente, né? E ela serve mais para se identificar as lesões e, com isso, você resolver o problema do paciente. Vou passar mais um. Contusão. No primeiro caso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a contusão, que é exatamente o extravasamento de sangue por contusão, né? Ocorre uma contusão e esse sangue é extravasado no intestino ou nos espaços aéreos. Na TC, ela vai ter áreas de consolidação, principalmente com hiperdensidade, se for no raio-x, uma radiopacidade, e tem costume de aparecer com um padrão padrão em vidro fosco, que dá para ver na imagem no canto direito. No canto direito ali, um padrãozinho de vidro fosco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a laceração, que é basicamente a ruptura, né? Quando ocorre algum movimento muito forte, uma parte da víscera fica presa e a outra mexe, e ocorre aquele rasgamento, né? A ruptura mesmo. Pode se associar à contusão, que seria o impacto. Primeiro acontece o impacto, e depois o órgão, a víscera que é mais mole, ela continua indo e acontece uma lesão. Geralmente as lesões são circulares, e elas podem ser preenchidas tanto por sangue, que seria uma hematocele, ou ar, que seria uma
pneumomatocele, ou ambos, que seria pneumomatocele. Ele geralmente é melhor identificado pela TC. Na raio-x ele não fica muito bem visível, mas na TC ele tem uma visão muito característica, né? Porque você vê em volta, a gente vê ali na própria TC, a gente vê um formato circular em forma de rosca, né? E o centro ele hipodenso ainda pela falta exatamente por estar ocupando ar e sangue, que são desses dois tipos de casos, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre embolia gordurosa, que é o quê? A embolia gordurosa ela é de difícil um pouco o diagnóstico, porque as imagens podem parecer incertas, podendo variar desde um pulmão normal até um edema intersticial discreto ali, com pouco visibilidade, ou pode atingir uma área extensa, que seria o preenchimento alveolar completo, né? Em todos esses casos, ele é muito associado com o vidro fosco, ou a consolidação alveolar. O vidro fosco dá para ver, principalmente na figura 1, a gente consegue ver ali, ó, localizado bilateralmente nos segmentos, né? Tanto aqui quanto ali. Já a TC, em contraste com o tórax, se colocar um contraste, fica melhor a dilatação da área pulmonar, você consegue ver a dilatação e com isso você consegue ver essa consolidação. Já na TC completa, na última figura, né, a gente já consegue ver a regressão da lesão em si visto isso com o passar do tempo, com uma intervenção médica, né? Já agora vamos falar um pouquinho sobre atelectasia, que seria o quê? Redução do volume do lobo pulmonar. Como é que essa redução do lobo pulmonar pode afetar, né? Contusão, laceração, qualquer coisa que gere muita pressão, pode acontecer isso, fazer com que o lobo fique um pouco mais comprimido e por isso ele diminui de volume. Geralmente é nos lobos inferiores e é determinado por derrame pleural, nessa imagem pelo menos, por um derrame pleural bilateral. Pode ocorrer por herniações ou quadros de laceração ou presença mesmo de ar ou líquido, que seria um pneumotórax ou um pneumotórax, que está pressionando aquele pulmão ali para tirando o volume dele, né? Tirando o volume dele. A aspiração, que seria o quê? Que seria um outro caso, principalmente, isso seriam complicações dos tipos de lesões dos traumas torácicos. A consolidação alveolar tem uma localização geralmente póstero-basal, porque por ações de gravidade e mesmo fisiologia do corpo, o formato do pulmão, que favorece a essas regiões. Raro, muito raro acometer outras regiões, e essas lesões geralmente apresentam uma melhora de 7 a 10 dias, né? Na imagem que a gente consegue ver que na região póstero ela tem até uma setinha indicando ali alguns métodos algumas alguns bolinhas mesmo de aspiração que aconteceram na região póstero ali do paciente. O síndrome do desconforto respiratório, né, ou mais comumente chamado de SDR, já é uma complicação que envolve muito um trauma torácico grave, né, quando a pessoa realmente tem um trauma muito significante. Ela faz uma consolidação grave nos alvéolos de maneira extensa, então você consegue ver bem na TC essa consolidação. Geralmente é de politraumas, politraumas. Pode ser um acontecimento um aparecimento tardio, onde a pessoa, ela, por estar no estado de choque, ela ainda não desenvolveu essa consolidação alveolar. O paciente ele vai ter uma hipoxemia bem importante, bem visível, e as condensações vão ser bilaterais, né? Principalmente por ser um politrauma, por ocorrer em um politrauma, então não vai ficar retido em um lado só do pulmão. Agora a gente vai falar um pouquinho de fraturas de costelas, né? O mais importante das fraturas de costelas é o perigo de quando ocorre a fratura, a própria costela virar um objeto pérfuro cortante, né? E machucar, vamos dizer assim, lesionar outros órgãos da cavidade torácica.
As lesões dos lobos pulmonares são geralmente comuns em fraturas de costelas. Ocorre uma instabilidade da movimentação respiratória, principalmente porque, querendo ou não, os músculos intercostais, eles auxiliam às vezes na respiração, e pela costela estar quebrada, por uma dor excessiva, a pessoa deixa de ter esse auxílio, e as áreas pode ocorrer de um hemotórax ou mesmo áreas de pneumotórax, né, que seria ou ar ou sangue envolvendo ali. Nessa imagem a gente vê um politraumatizado que apresenta uma fratura costal, e esse fragmento, né, a costela dele, ocorre um deslocamento dela para o interior do tórax, né? Dessa forma, na setinha preta, a gente consegue ver por o interior do tórax. E esse tipo de deslocamento pode lesionar pulmão, pode lesionar algum outro órgão ali. Fraturas de externo. A fratura de externo é um pouquinho mais rara do que a fratura de costela, porque geralmente o externo, apesar de acontecer o impacto, ter um trauma direto, o externo ele vai absorver menos impacto, né? Geralmente a costela cede primeiro antes do externo. Então, para acontecer uma fratura externa, o trauma tem que ser direto ali naquela região, não pode ser por um impacto em outra parte do corpo que vai fraturar o externo. Geralmente o impacto é direto no externo. Pode ser causado por uma hiperflexão da coluna, hiperflexão da coluna, seja porque por algum impacto repentino ou queda muito longa. Geralmente não é maligna, e é comum também em casos de RCP onde acontece de maneira errada, né, errônea, onde o médico ou a pessoa que faz o RCP acaba aplicando muita força na pessoa, e esse externo dela fratura um pouco. As fraturas de coluna dorsal são variáveis, são difíceis, não são difíceis de diagnosticar, mas um exame muito bom seria fazer os três, né? Tanto a radiografia simples, quanto a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, mas são lesões que variam muito conforme sua causa, né? Porque pode ser desde uma hiperflexão, ou uma hiperextensão, torção, compressão, ou mesmo hiperflexão lateral. Então, são movimentos que mexem entre a cintura e o abdômen e o tórax, né? Todos esses movimentos, sejam eles bruscos ou fora do limite de costume de mobilidade da pessoa, pode causar uma fratura de coluna dorsal. O diagnóstico pelo raio-x ele é um pouco difícil, mas a TC e a ressonância magnética são excelentes para se encontrarem esses tipos de fratura. Geralmente são mais conclusíveis, né? Lesões diafragmáticas. As lesões diafragmáticas, elas são muito raras, porque geralmente o diafragma, por ser um músculo mais forte, ele geralmente aguenta mais o impacto, ou então ele é o último a ser cedido, né? Vamos dizer assim, outras partes cedem primeiro que ele. Então, as lesões são raras e geralmente são de difícil diagnóstico, principalmente por ser raro, então a gente já não vai com tanto foco naquilo. E segundo, porque nos tipos de imagem, geralmente, tanto raio-x quanto TC, não consegue ver uma visão muito clara da falha do diafragma, né? Ele geralmente é comum em grandes impactos abdominais, levando em conta uma característica, apesar de ser rara, geralmente as fraturas, as rupturas de diafragma são mais frequentes no lado esquerdo, isso principalmente porque, pelo fato de ter o fígado no lado direito, e o fígado ser uma massa bem mole, né, vamos dizer assim, ela consegue absorver muito mais impacto. E lá já o lado esquerdo não tem tanto esse reforço, então quando acontece rupturas, geralmente é do lado esquerdo. O diagnóstico geralmente é tardio, é referente a algum outro tipo de sintoma que a pessoa começa a ter depois daquele trauma, e ela passa a ter aquele outro sintoma depois de um mês, depois de algumas semanas, e aí vai investigar aquele sintoma e acaba fazendo algum exame de imagem e se encontra
Outro achado clínico, que aí se associa à lesão de diafragma, que seria geralmente quadros de herniações de vísceras ocas, né? Seria alguma víscera abaixo do diafragma aparecendo numa imagem de tórax, o que aí você começa a investigar e consegue chegar numa TC e observar esse tipo de lesão. A gente está vendo aqui, ó, nessas duas imagens, a gente consegue ver, primeiro, em uma víscera subindo aqui no lado esquerdo do paciente, na cavidade torácica. Na TC, a gente consegue ver uma parte do diafragma mais hipodensa. E já nessa outra imagem, a gente tem o raio-x, e a gente consegue ver um pequeno, na primeira imagem em AP, né? A gente consegue ver uma herniação, né? E na de perfil a gente consegue ver bem melhor o tamanho da herniação, o tamanho da herniação. A gente vai falar agora um pouquinho de pneumotórax, que seria basicamente ar na cavidade pleural, um evento muito importante, muito comum. Geralmente são de rupturas pulmonares, né? Pelo evento de trauma. Essa ruptura pulmonar acaba entrando ar entre o peritônio, na cavidade pleural, e essa cavidade pleural faz pressão e aí vira o pneumotórax. Pode ser tanto por rupturas pulmonares, traqueobrônquias, né, que são mais sérias, barotrauma também, por barotrauma, seja por maior pressão ou por menor pressão, todas as duas vão ocasionar esse déficit no pulmão, essa extrema expansão, e aí podendo acontecer uma laceração dele por não aguentar, e aí vazando ar. Ou mesmo fraturas costais, que era o que mais para cima eu falei um pouquinho, sobre acabar perfurando, virar uma espécie de material pérfuro-cortante dentro do próprio corpo. O diagnóstico é difícil pelo raio-x de tórax e é sugerido uma TC que consegue identificar bem. Não é tão difícil pelo raio-x, porque a gente consegue ver uma área bem mais raio-x, a gente consegue ver uma área bem menos radiopaca, né, mais escura, que a gente consegue associar um pouco com ar, mas a TC é sugerido, porque na TC a gente consegue ver claramente uma diferença na imagem, né? O hemotórax é uma lesão comum também, seja por uma fratura de costela, algum trauma mais forte, ou mesmo laceração de alguma víscera. Pode acontecer de sangue cair nessa região entre a pleura e dentro da pleura, né? Esse sangue vai fazer uma pressão maior. Em 35% dos casos de trauma torácico acontece um hemotórax, porque trauma é uma situação, um politrauma é uma situação muito caótica, provavelmente algum vaso vai ser lacerado, algum órgão vai ser lesado, algum órgão vai ser perfurado, algum órgão vai ser lacerado, os órgãos são ricamente irrigados, esse sangue não vai ter para onde ir, ele vai acabar encontrando uma cavidade, que seria o pulmão, a pleura, e esse sangue começa a se alojar ali, e aí acontece o hemotórax, a pessoa entra com um déficit de respiração e tudo mais. O raio-x ele vai ficar com a opacidade nivelada, a gente vai conseguir ver a opacidade bem. É importante lembrar que se fizer o raio-x na pessoa deitada, essa opacidade vai mudar, porque a gravidade vai influenciar. Vai acontecer o velamento dos seios costofrênicos, né? Então a gente vai conseguir visivelmente ver isso facilmente no raio-x, e a concavidade cranial, né? Que seria basicamente o aumento aparecer mais o ápice do pulmão, as partes de baixo começarem a ficar mais radioopacas. Na TC, a gente consegue ver o hemotórax, por exemplo, nessa TC, a gente consegue ver que um lado dele está extremamente hipodenso e a outra está mais normal. Isso é caracterizado pelo líquido pleural, por algum líquido pleural, aí nesse caso seria um sangue, que seria o hemotórax. E com o tamanho disso a gente consegue já ver um prognóstico, não, mas ver o quanto está acometendo aquela região, né? O enfisema de parede torácica pode ser responsável principalmente por esquecer alguns achados do raio-x de tórax, porque enfisema geralmente é ar, e se tem ar na parede do tórax, na hora que sai o raio-x, ele sai um pouco menos radiopaco, e nisso pode sugerir outras coisas para a gente, um pneumotórax que é muito mais comum, aí a gente acaba entrando nessa via um pouco mais,
suspeita, demora um pouco a diagnosticar por isso, porque não é tão comum, vai para outros diagnósticos mais comuns, mas pode sim acontecer um enfisema de parede torácica, que seria quando o ar não chega a penetrar até o pulmão, mas fica ali, né, entre os dois e acaba prejudicando o diagnóstico. É muito comum se a pessoa já tem um pneumotórax e ela vai fazer uma drenagem e essa drenagem acontece mal, né? Então pode acontecer lesões esofagianas, lesões traqueais, brônquios e lesões intestinais. Agora, o acometimento mediastinal, né? O que seria o acometimento mediastinal? Seria quando acontece algum trauma torácico em região mediana e inferior do tórax, e essas lesões vão entrar ali perto de lesões cardíacas ou em grandes vasos, e vai acometer a parte do mediastino, né? O raio-x é importante porque a gente consegue ver um alargamento do espaço ou do índice cardiotorácico, seja por uma compensação, seja por um derramamento de sangue, seja por uma hemorragia, né, por ali, a gente vai conseguir ver uma diferenciação no raio-x. É importante lembrar que pacientes mais de grande estrutura, né, ou em decúbito dorsal, pode simular esse aspecto um pouquinho, principalmente pelo seu tamanho corporal, ou mesmo porque quando está em decúbito dorsal, a gravidade influencia um pouco, né, influencia um pouco. A TC com contraste é importante, porque com isso a gente consegue ver o que realmente está sendo irrigado e como é que, além de ser consegue determinar o que é hemorragia e o que não é, né? Vamos dizer assim, o que está dentro de um órgão e o que não é. Que é muito bom para uma identificação mais rápida. Lesão de aorta. A lesão de aorta na aorta torácica tem como origem principalmente forças abusivas ou desaceleração, rotação, porque a gente sabe que a parte apical da aorta, ela é fixada, ela tem um ligamento que ele fixa ela, porém as outras duas partes, tanto a que sai da válvula aórtica quanto a que descendente, né, que depois vai virar abdominal, elas são soltas, entre aspas, elas são mais móveis no corpo, né? E por esse fato, quando acontece uma força abusiva ou quando acontece uma desaceleração muito rápida, a parte de cima, a parte de cima, que é um pouco ancorada, ela se torna fixa, enquanto as outras duas partes se movem muito rápido, podendo acontecer uma laceração, rasgar um pouquinho a artéria, e com isso, começar a ter uma hemorragia muito forte. A gente sabe que é um trauma de extrema complexidade, muito difícil de identificar através do raio-x e na situação de risco iminente de morte, né, vamos dizer assim, na urgência ali é muito difícil identificar também, porém é uma das lesões que tem maior índice de óbitos, porque é a primeira artéria do corpo, né, vamos dizer assim, que vai irrigar todo o resto do corpo, é a aorta. Lesões de árvore traqueobrônquica, né? São lesões que apresentam uma alta taxa de mortalidade também, principalmente pela sua função no corpo, porque é a entrada de ar, é a entrada onde vai ter toda a troca gasosa do corpo, né, que se necessita. Até é uma lesão que, com pouco tempo, a pessoa já entra em um estado onde é irreversível, vamos dizer assim, né, a morte é iminente. A compressão, ela geralmente é causada por uma compressão direta da traqueia contra a coluna, então acontece um impacto brusco, o corpo, certas vísceras dentro do corpo são moles, ela vai se chocar contra a própria coluna, e esse choque pode acontecer alguma laceração, alguma compressão, e por isso começar a vazar essa pressão, a pessoa não conseguir fazer mais a troca gasosa. Geralmente acontece do lado direito. Os sinais: persistência de pneumomediastino, pneumotórax, mesmo quando abordado com uma drenagem. Então, você coloca um pneumotórax, coloca uma drenagem para tirar o ar da cavidade pleural, mas aquele ar continua aumentando ou continua do mesmo jeito. Então, você meio que está fazendo uma ligação direta do ar que entra pela sua boca com o ar que sai pela drenagem. Por isso é tão importante resolver o mais rápido possível. Sinais característicos também são vistos empiricamente quando você coloca o balão de traqueostomia, né? Porque quando você infla o balão,
o balão ele não pode passar de 2 centímetros, acho que é 2 centímetros, e na hora que você infla, você vê ele um pouquinho maior na hora de fazer o teste, para ver se ele está realmente no mesmo lugar, e se ele passou desse tamanho, você começa a suspeitar que aquela região onde você está inflando tem algum trauma nela, ou que ela está rasgada, ou que ela tem um buraco, né? Vamos dizer assim. A gente vai falar agora lesões de esôfago. A lesão de esôfago dificilmente é associada a traumas torácicos, principalmente porque o esôfago, apesar de muito móvel, ele também é muito... Ele não absorve tanto essa energia, né? Tem pobreza nas imagens, nos exames de imagens, tendo que, nesse caso aqui, ter que usar... nesse caso que a gente vê 3 imagens, né? O diagnóstico geralmente é postergado, então a pessoa tem o trauma, acontece todos os outros problemas envolvidos, passa uma semana, 2 semanas, ela começa a ter algum problema, algum sintoma dessa lesão, e aí começa uma investigação, e com essa investigação a gente consegue identificar essa lesão no esôfago. Lesões de coração e pericárdio. Principalmente acontece o tamponamento do pericárdio. É importante lembrar que pode acontecer um acúmulo de ar, né? Entrar ar no meio sistêmico, e isso é perigoso, muito perigoso, porque complica toda a questão de congestionamento, de fluxo sanguíneo mesmo. Então pode ser tanto no pneumopericárdio como no hemipericárdio. Prejudica o enchimento, a força de débito cardíaco, né, a força do ventrículo esquerdo. O raio-x é bom, porque a gente consegue ver literalmente a presença de ar no coração ou membrana pericárdica. A gente consegue ver alguma região mais menos radiopaca, né, naquela região. E com isso você consegue fazer o diagnóstico. O hemipericárdio, principalmente, é muito bom observar a TC, porque na TC você consegue avaliar uma ruptura mais detalhada, consegue ter um parâmetro, uma visão melhor para caso vá fazer uma cirurgia, no caso, para fazer a cirurgia, levando em conta principalmente herniações ou mudanças de posição cardíaca. O pneumomediastino, que seria literalmente entrar ar no mediastino, é uma lesão mais útil para a investigação de outros sinais de lesão. Ela não é tão perigosa, mas ela é muito útil para investigar outros tipos de lesões. Seria um pneumotórax, porque se está entrando ar no mediastino, esse ar tem que estar vindo de algum lugar. E se ele está vindo de algum lugar, pode ser provavelmente do espaço pleural, que aí se conseguiria diagnosticar com uma pneumotórax também, uma dispersão de ar de outros tecidos próximos. Então, se tem um enfisema que está conectado com mediastino, e se está aparecendo ar no mediastino, você vai começar a procurar de onde é que está vindo aquele ar, você consegue achar aquele enfisema. Fístulas, então você consegue ver aberturas no mediastino, né? Esse mediastino geralmente ele é todo completamente fechado, então se tem ar ali, tem que ter algum buraco para entrar ar, então você consegue achar essa fístula. E vísceras ocas, né? Alguma pulmão aberto ou qualquer outra víscera oca. As conclusões, então. A gente percebeu que as informações coletadas, principalmente nessa revisão, esclarecem alguns princípios, principalmente os principais casos de traumas torácicos, ou então quais são os principais acontecimentos que complicam com o trauma torácico. Então, a gente consegue ver a prevalência, identificar o manejo e também os diagnósticos diferenciais, né? Que nem sempre vai ser um pneumotórax, nem sempre vai ser um hemotórax, pode às vezes ser um diagnóstico um pouco mais raro. É importante salientar que os exames de imagem, apesar de um não ser o ideal para todos os casos, ou o outro ser o melhor, o conjunto entre os dois, a avaliação clínica, principalmente também, o tipo de impacto, o tipo de trauma que aquela pessoa correu, com a qualidade da imagem, pode favorecer muito o diagnóstico. Lembrar também que alterações mínimas na composição da mesa pode ser característica diferencial na escolha de quê? Qual tipo de imagem é melhor para cada tipo de lesão, para cada tipo de trauma. Principalmente para o contexto clínico, né? A gente tem as referências agora, tem aqui todos os artigos e livros que a gente usou, a gente pegou algumas imagens de sites também. Obrigado, essa é a apresentação.